Ser humano. O que é ser humano? Para a ciência, um conjunto de organismos, de células, de reações. Um bípede pensante. Para a história, antropologia para ser mais específico, é guerra. Guerra pra caralho. Para a sociedade, potenciais mudanças coletivas. Conceitos e preconceitos. Religião, diversidade de cultura e costumes. Para a matemática, números. O ser humano é um material estatístico. O ser humano pode ser visto de diferentes formas e pontos de vista, seja como objeto, indivíduo, número ou transição. Nesse vídeo eu tratarei o ser humano de um ponto de vista do próprio ser, o humanismo. Antes de começar o vídeo eu tenho que deixar alguns avisos. Eu vou tratar o tema do vídeo, o ser humano, de uma forma crítica e subjetiva, em formato de ensaio. Eu já fazia isso antes, só que dessa vez eu tô avisando. A filosofia de Schopenhauer é marcada por várias frases e pensamentos bem pessimistas, mas a frase mais pessimista de todas, acredito eu, é a conclusão que ele tira com tudo isso. A conclusão de que viver é sofrer. Mas por que viver é sofrer? Porque, de acordo com o próprio Schopenhauer, a vida do homem oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio. Ou você deseja algo que você não pode ter, ou você não tem o desejo nem de desejar, pois você já tem o que quer. Então a vida humana seria isso, um pêndulo entre o desejo e a vontade de desejar, sendo isso o sofrimento, nunca estamos satisfeitos. Mas eu penso de uma visão diferente sobre isso. O ser humano sofre, a vida humana é sofrimento. Mas por que a gente sofre? René Descartes, um filósofo racionalista da Idade Moderna, em seu livro Discurso sobre o Método, tem uma postura bastante cética em relação às verdades conhecidas até então. Ele duvida de tudo, mas tem uma coisa que ele não duvida, a sua própria existência. Existe, porém, uma coisa de que eu não posso duvidar, mesmo que o demônio queira me enganar, mesmo que tudo que penso seja falso, resta a certeza de que eu penso. Nenhum objeto de pensamento resiste à dúvida, mas o próprio ato de duvidar é indubitável. Nós sabemos que existimos, porque nós duvidamos. Nós só sofremos porque sabemos que existimos. A gente está sofrendo porque a gente sabe que está sofrendo. George Berkeley, um filósofo e bispo irlandês do mesmo tempo que Descartes, argumentava que a realidade era feita de mentes e ideias, o imaterialismo. Objetos físicos são apenas representação de nossos pensamentos. Para ele, as coisas só existem quando são percebidas por uma mente pensante e consciente. Bem resumido, mas é isso o imaterialismo. Eu pessoalmente não concordo muito com esse pensamento dele, mas teve uma conclusão muito interessante que eu tirei da história dele. Um dos argumentos que ele usou para justificar seu pensamento, a história da árvore caindo. Em uma floresta muito distante de qualquer ser humano, uma árvore cai. Nenhum ser consciente vê ela caindo, ninguém escuta ela caindo, ninguém sente ela caindo. Com isso, Berkeley questiona: se não há nenhum observador para perceber aquela árvore caindo, aquela árvore de fato caiu? E você pode responder: sim, ela vai cair independente de alguém perceber. E quando alguém chegar lá e ver que tem um tronco no chão, alguém vai falar: pô, a árvore caiu. Sim e não. A árvore cai? Sim, mas esse não é o ponto. O ponto é que uma árvore cair só tem sentido se um ser pensante tiver consciência que ela caiu e conseguir observar isso. A árvore só vai ter de fato caído se você, um ser racional e consciente, observar, mesmo depois dela ter caído, que ela caiu. O sentido de sua queda depende diretamente de um observador racional. O conceito de sofrimento, assim como todo conceito, é criado pelo ser humano. Portanto, o ser humano só sofre porque ele se encaixa no conceito que ele mesmo criou de sofrimento. Sofrimento é uma ilusão própria do ser humano, consequência de ter o dom da dúvida. Dom? Eu não diria dom. A dúvida é um dom ou uma maldição. Se é uma maldição, por que é uma maldição? O ser humano só sofre porque duvida. Isso é uma coisa boa ou ruim? E daí eu respondo: sofrer faz parte da vida. A dor e o sofrimento fazem parte da vida. A dor nos faz vivos. Não tem como se libertar da dor, seja ela física ou mental. Ela vem junto da nossa vida. Devemos não só aceitar a dor, mas devemos amar a dor, tanto quanto amamos a felicidade. Não estou dizendo para você literalmente amar a dor,
Tô dizendo que a gente devia aproveitar do sofrimento para se entender melhor, viver melhor conosco. Dê importância à dor, não busque a fuga do sofrimento, busque melhorar a partir dele.